Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Cavalcante Treinamentos. Na aula de hoje a gente vai tratar o assunto strings, que são um tipo de objeto de Python que você utiliza para manipular textos. Tá? Vai ser uma aula bem completa sobre o assunto. Eu já peço para vocês, se você gosta do nosso canal, quer ajudar a crescer, se inscreva no nosso canal, curta nosso canal, compartilhe com seus amigos, indique para seus amigos e vamos crescer juntos, tá? Aproveitem bem essa aula. Nas primeiras aulas a gente instalou o Python, instalamos o IDLE, que é um editor de código para Python, instalamos Visual Studio Code, outro editor de código, aprendemos a usar o Google Colab também para escrever códigos em Python. Hoje eu vou usar o IDLE, beleza? Aí cada aula a gente vai trocando um pouco o editor, tá? São exemplos simples, então é bem razoável aqui usar o IDLE para isso. Nossa agenda, vamos lá, definir que são objetos do tipo string, que a gente chama, na verdade, eu estou falando string, mas o objeto mesmo é str, tá? De string, tá? As principais funções internas do Python, os métodos que esse objeto string possui, que esse objeto str possui, e tudo isso com muita prática para realmente a gente conseguir entender. A string, né, ou str, é um tipo de dado interno do Python utilizado para representar texto, como eu já falei com vocês. Por ser um tipo de dado interno, você sequer precisa importar ele para utilizar, você simplesmente utiliza. Isso é muito positivo. Um ponto muito importante, é um conceito, mas é a partir dos conceitos que de fato você vai internalizando algumas coisas, tornando-se um profissional melhor, é a questão da imutabilidade. É um tipo de dado imutável, assim como diversos outros. Eu vou abrir aqui o IDLE para vocês entenderem isso aqui um pouco melhor. Se você instalou o IDLE, se você digitar aqui no seu Windows IDLE, você consegue achar. E esse editor aqui bem simples, onde você pode digitar seu código. Eu já estou com ele aqui aberto, então eu vou aproveitar esse aqui que já está aberto. Bom, então vamos começar. Eu vou botar aqui um identificador. Às vezes a gente chama identificador de variável, é um assunto delicado, mas de fato a gente vai ver já que isso é só um identificador. Tá? E aqui eu vou atribuir um objeto e vou escrever um objeto tipo string e escrever Python. Beleza? Bom, se eu digitar aqui type e botar ali o nome daquele identificador, a palavra, a gente vai ver que ele é uma string mesmo. Ó. Ele é da classe str, então quer dizer que isso é uma string. Agora vamos falar sobre imutabilidade. Vamos pegar a posição da memória que esse identificador está apontando. Tá? Então vamos lá. ID, palavra. Está apontando para esse endereço aqui. Não importa para a gente aonde está esse endereço, nada disso importa. Agora vamos fazer uma alteração nesse conteúdo aqui, tá? Nesse conteúdo que é o objeto propriamente dito, string. Vamos fazer igual a gente tem aqui, ó, botar palavra mais um determinado valor. Isso aqui é uma concatenação, né? A gente está juntando. Então eu boto palavra, que é o identificador, e olha só, estou botando palavra novamente. Palavra, na verdade, é o Python, né, que é o que eu tinha atribuído anteriormente. E eu vou concatenar com esse símbolo aqui de adição, né, o mais, e vamos botar aqui o 3, entre essas aspas aqui. Feito isso, e eu digitar aqui palavra, vocês vão perceber que palavra agora está escrito Python 3. Qual é o ponto? A gente vai ver se o ID, ou seja, se o endereço de memória se manteve, é o mesmo. Se for o mesmo, a gente pode dizer que o endereço não mudou, né? Eu consegui alterar aquele conteúdo no mesmo endereço. Se for outro, é porque mudou. Então vamos botar aqui, ó, ID, palavra, novamente, e vocês vão perceber que mudou. Se mudou, quer dizer que esse tipo de dado aqui é imutável. Toda vez que eu altero ele, na verdade o que acontece é como se eu estivesse me desfazendo do anterior e criando um novo.
eu vou fazer aqui um exemplo para vocês aqui no computador, no quadro, para facilitar esse entendimento. Beleza? Então vem aqui comigo, tá? Vamos fazer junto. Vai trazer aqui para cá. Deixa eu abrir aqui um quadro. Vou botar aqui um quadro preto. E aí vamos fazer o mesmo exemplo aqui, tá? Vou gastar um pouquinho de tempo, mas para vocês entenderem de uma vez por todas. Eu vou digitar aqui aquele identificador lá, palavra, tá? E vou botar aqui um quadrado aqui só para ficar mais fácil de entender. Bom, então aqui é o identificador e eu tenho aqui o que eu digitei, né? Ó, digitei Python. Então lá que eu tenho aqui o Python. Eu vou botar aqui também esse quadradinho e vou fazer aqui uma relação aqui, uma referência. Então, quer dizer que esse identificador ele referencia objetos que naquele caso específico lá, né, era um objeto do tipo str. Aí depois o que eu fiz no segundo momento? Eu peguei e fiz uma concatenação. Eu fiz Python virar Python mais 3, então ficou assim, Python 3. O que ocorreu, né? Na verdade, eu não estava alterando nesse local aqui que eu tinha digitado, eu estava alterando outro local, não é a mesma posição de memória. Então, nesse momento, isso aqui, ele deixa de referenciar aqui para o Python e começa a referenciar aqui para o Python 3, para uma outra posição. Então, aqui, opa, deixa eu só voltar aqui. O que ocorre aqui é essa referência. E essa aqui, ela deixa de existir. Essa referência aqui, ela deixa de existir. E daqui passa alguns microsegundos, tá? Esse objeto aqui, ele deixa de existir na memória, tá? O coletor de lixo vai lá e apaga essa memória. Perceba que agora o identificador aponta para um outro lugar que também é do tipo string, né, str, mas estamos falando de uma outra posição da memória. Nada disso aqui, ou seja, esse endereço de memória não foi utilizado. Então quer dizer que o tipo de dado string é imutável, beleza? Esse é o conceito de imutabilidade, eu não consigo reutilizar. Espero aí que tenha ficado bem entendido aí para todos. Vamos dar continuidade aqui que a gente tem muita coisa para ver nessa aula. Voltando aqui. Então, Python é uma sequência de caracteres que permite iteração. Duas coisas importantes aqui. O que é uma sequência? Isso é bem mais simples de explicar, né? Se eu pego aqui um texto aqui qualquer, deixa eu aumentar aqui o tamanho, deixa eu fazer aqui no Notepad mesmo, deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Isso aqui é um conceito extremamente simples, né? Uma sequência é algo que tem uma ordem, né? Então, se eu vou botando coisas aqui, eu posso dizer que isso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é uma sequência. Eu consigo acessar os elementos numa determinada ordem. Só isso é uma sequência. Em Python, inúmeros tipos de dados são sequências, alguns que a gente vai ver também no decorrer desse curso completo desse canal. Por exemplo, o tipo lista, o tipo tupla e uma série de outros tipos de dados. Esse exemplo aqui, ele é bem interessante porque ele pega tanto a questão de ser uma sequência como a questão de ser uma iteração. Iteração significa que eu consigo passar sobre cada elemento da sequência e fazer alguma coisa, alguma ação sobre aquele item. Tá? Eu consigo iterar, passar em cada elemento. Então vamos escrever aqui e aí eu vou fazendo tudo aqui com bastante exemplo para você conseguir internalizar. Tá? Vou escrever aqui frase, tá? Não necessariamente eu vou escrever as mesmas frases. Tá? Eu vou botar Python é uma linguagem, tá, de programação. Show de bola. Aí eu vou fazer aqui uma estrutura for, tá? Que eu consigo com o for iterar sobre itens de uma sequência.
Eu vou botar letra, essa aqui é uma variável que a gente vai chamar ela, a variável, um identificador, que a gente vai chamar ele de iterador, né? E eu vou botar aqui frase. Tá? A gente não viu isso em detalhes em uma outra aula, mas para explicar o que é sequência, o que é iteração, eu preciso utilizar. E aqui eu vou usar print, que a gente já viu nas outras aulas, e vou mandar printar letra. Então o que vai acontecer aqui, né? Eu tenho a frase é uma sequência, né, de caracteres, onde eu consigo passar por cada um, consigo iterar. O nosso iterador vai ser o identificador letra, tá? Então letra, em um determinado momento, ele vai apontar para P, no outro momento ele vai estar com Y, no outro momento ele vai estar com T, H, e assim sucessivamente. Esse IN me permite iterar dentro de uma sequência. Estou dizendo que letra assume as posições da sequência, começando com a primeira. Então, já dá para perceber o seguinte, que print letra vai imprimir P, vai imprimir Y, vai imprimir T, vai imprimir H, O, N, e assim sucessivamente. Tá? Vamos fazer aqui, e você vai perceber que foi de fato isso que aconteceu. Ó, imprimiu P, pulou a linha, Y, T, e assim sucessivamente. Esse é o conceito solto, assim, um exemplo solto, ele às vezes parece assim, não, mas quando eu vou usar? Quando juntar tudo e você vê os exemplos de situações que você pode usar, as coisas ficam bem mais claras. Por hora, aprenda como iterar, aprenda o que é sequência, aprenda a usar os métodos e depois você junta tudo para resolver problemas mais complexos, tá? Que você venha a ter. Beleza? Vamos para o próximo, tá? Essa aula vai ser bem completa, como eu falei. Cadê agora que vamos falar sobre elementos que eu posso acessar elementos através do seu índice. Como eu tinha dito que uma string é uma sequência, eu posso acessar os elementos dessa sequência. Em computação, uma sequência ou um array, eles geralmente, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, eles, deixa eu botar isso aqui, fica um pouquinho mais fácil para mostrar. Eles começam com o índice 0. Então, o primeiro item da sequência é o item 0. O segundo, 1, e assim sucessivamente. Em Python, você tem também a sequência no sentido inverso, né? Que é onde você começa. O último item, olha aqui, ó, é o -1, depois vai descendo para o -2, -3, e assim sucessivamente. Você pode iterar, né, passar ou acessar elementos usando quaisquer de um desses tipos de índice, ou os índices positivos ou os negativos. Vamos ver isso aqui na prática? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o idle, e eu vou fazer esse exemplo aqui, ó, palavra igual a Python. Digitei aqui Python. E aí vamos fazer aqui um print. Eu podia fazer sem o print, mas vamos sempre usar o print, que é uma boa prática. Palavra 3. Tá? Então, qual elemento, quando eu boto palavra, que é o identificador, e o item 3 que ele vai pegar? É só olhar aqui embaixo. Ó. Ele vai pegar aqui onde está 3. Tá? Então, ó, 0, 1, 2, 3. Então, ele vai imprimir o H. Tá? Vamos ver aqui, ó, a letra H. E se eu usar o -2? O -2 é esse item aqui, ó. Olhando aqui em cima, é o O. Então vamos fazer aqui também e vamos botar o -2. Beleza? Então você já sabe que eu consigo iterar, acessar os elementos usando o seu índice, que começa a partir do 0. Você sabe também que existe o índice inverso. Beleza, já sabe bastante coisa sobre string, mas não é só isso. Eu permito, é possível fatiar, fazer slice de string, ou seja, pegar pedaços dessa string, como se fosse cortar um pedaço. E aí eu utilizo essa estrutura que está aqui embaixo. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês novamente. Ó. Eu utilizo assim, ó.
Perceba que eu uso dois pontos para delimitar o início e o fim desse meu fatiamento. E eu posso também usar da mesma forma no sentido inverso do índice. Agora, um ponto importante, tá? Quando eu boto aqui 1 e 5, o índice de número 5 não entra no fatiamento. Assuma isso sempre na sua cabeça. O número final que você bota aqui, o índice não entra no fatiamento. Vou mostrar para ficar mais claro. Vamos lá aqui no idle, tá? Então aqui a palavra a gente já botou Python. Vamos fazer esse slice, tá? Slice do 1 até o 5. O 1 começa aqui no Y, tá? E o 5, só voltar aqui. O 5 seria esse aqui. Mas como eu disse, ele não entra. Então o que entra é a posição anterior, beleza? Então a gente vai pegar Python, tá? Não pega nem a posição, não pega a posição número 5. Isso tem que ficar muito claro. Se eu quiser pegar tudo, eu simplesmente não boto aqui a posição final, que aí ele vai pegar todo o restante, beleza? Tá? Tem que ficar claro isso aí, tá, galera? Então vamos para o próximo índice, o inverso. Então eu vou pegar do menos 5 até o menos 1. Deixa eu só ligar um negócio aqui, um instantinho. Menos 5 até o menos 1. Deu a mesma coisa, né? Porque o menos 5 começa aqui e o menos 1 termina aqui. Como eu disse, o último item não entra, só entrou o menos 2. Tá? Então, tenha isso em mente. Eu consigo pegar pedaços do meu texto, da minha string. Isso é muito importante. Vamos continuar aqui. Fora isso, eu consigo fazer o que eles chamam de stride. Strides eu consigo pegar um item, pular um outro, ou pular dois e pegar o próximo. Nesse caso, nesse exemplo, eu pego um item, pulo um, pego outro item, pulo, tá? É esse exemplo que eu estou usando aqui. Isso é muito útil, tá? Em diversos cenários. Então vamos voltar lá no idle e vamos fazer esse teste também. Palavras a gente já sabe que está com Python. Então vamos fazer assim, ó, foca bem aqui nesse lance dos strides, tá? Eu vou pegar a palavra, olha só, eu vou botar 2 sinais de 2 pontos, tá? 2 sinais. E aqui eu boto qual é o deslocamento, o que eu quero pular, né? Se eu botar 1, perceba aqui, eu não pulo nada, pego 1 a 1. Mas se eu quiser pular de 2 em 2, eu boto 2. Então quer dizer que eu pego a primeira letra, pulo a próxima, pego a terceira letra, pulo a próxima, pego a quarta letra, pulo a próxima. Assim sucessivamente, se a palavra fosse maior. Beleza? Então, só recapitulando aqui, ó, eu tenho esses 2 pontos aqui onde eu posso botar o início, tá? Onde eu posso botar o fim do meu slice, tá? Se eu quiser. E aqui o meu deslocamento, o meu salto, a forma que eu vou saltar entre essa string para pegar as informações. Um exemplo bem interessante e muitas vezes útil é fazer a leitura da palavra no sentido inverso. Então simplesmente eu boto 2 pontos e boto aqui menos 1. Deixa eu botar o print aqui, porque tem algum errinho aqui. Eu cometi um erro, isso aqui fica entre colchetes, tá, gente? Só um instante. Eu estou cometendo um erro aqui de sintaxe. Deixa eu fazer aqui novamente, palavra, colchetes, 2 pontos, menos 1. Aqui tem um espaço, beleza. Pessoal, tinha um espaço aqui, ó, 2 espaços que estavam dando erro, tá? Por isso que deu um erro aqui de indentação.
A sintaxe é dessa forma mesmo que eu tinha escrito. Palavra, dois pontos, menos 1. Perceba que eu peguei no sentido inverso. Tenha em mente isso, que eu posso usar o deslocamento, o passo no sentido também inverso. Tá? E não precisa necessariamente ser menos 1, pode ser menos 2. Eu pego, vamos voltar aqui, ó. Menos 2, eu pego o primeiro, pulo 1, pego o outro, pego o outro, pulo 1, pego o outro, pulo esse, tá? Deixa eu dar um exemplo que fica um pouco mais fácil de entender, ó. Eu posso também fazer o deslocamento, né, pulando itens no sentido inverso, beleza? Beleza, vamos dar continuidade, tem bastante coisa. Bom, às vezes você quer fazer o que a gente chama de cast, é converter um determinado tipo para outro. Aqui nesse exemplo, aqui, ó, se você reparar, eu tenho, o que é isso? Isso aqui é um decimal, isso aqui é um número real, ou em Python a gente pode chamar um número de ponto flutuante, beleza? E aí quando eu uso str, o que eu estou fazendo? Estou convertendo isso para string e atribuindo ao identificador valor. Vamos fazer aqui, tá? Tudo a gente vai fazer para a gente entender bem, e aí eu vou adicionando mais informação quando a gente faz. Então, se eu boto aqui, ó, type 20.5, o que é isso? Isso é um float. Se eu fizer valor 20.5, ele é um type, o que é isso? Novamente, eu sei que é um float. Agora eu quero transformar esse float em string. Poderia ter feito dessa forma aqui, ó. str se chama cast, conversão explícita, tá? str e o float. Se eu der um type agora, ó, type e o identificador, eu tenho que é uma str, extremamente útil esse tipo de coisa. Próximo item, né? Próximas questões sobre string. Eu consigo criar string de forma literal, tá? Vamos voltar aqui no idle, tá? De forma literal. Vocês já viram a gente criando várias vezes, né? Eu boto o identificador, o sinal de atribuição e boto aqui, eu posso usar, igual estou mostrando ali no slide, aspas simples, tá? Aspas simples. Isso aqui é uma string. Eu posso usar, deixa eu criar aqui um texto 2, aspas duplas. Também uma string, eu posso usar, deixa eu fazer um texto 3 aqui. Eu posso usar também 3 aspas duplas. Posso usar também, deixa eu voltar aqui, 3 aspas simples, tá? Fica aí a gosto do freguês, mas tem alguns motivos para isso. Usando 3 aspas simples ou 3 aspas duplas, eu posso fazer um texto 5 aqui, ó. 3 aspas duplas, tá? Eu posso pular linha, né? Eu posso fazer assim, ó, teste, curso, Python, do canal, eu posso pular, tá? Cavalcante, treinamentos. Eu posso ir pulando linhas sem problema algum, só usando 3 aspas simples ou 3 aspas duplas, tá? Vamos botar aqui, ó, texto 5, vocês vão ver que está pulando as linhas. Alguns cenários é interessante, ó, vamos pegar esse caso aqui, ó. Eu quero escrever dentro da minha frase lá, I don't like milk, e esse don't tem uma aspas simples. Se eu fizesse assim, ó, vou botar aqui, ó, texto, ó, se eu fizesse usando aspas simples, olha o problema que vai dar. I don't, tá? Like milk. E vai dar um erro. Por que acontece? Entra uma outra aspas simples aqui no meio. Então, atrapalha o meio de campo isso, porque você está fechando aqui a sua string. Então, o que você tem que fazer? Você, nesse caso, resolveria de forma bem simples se você botasse aqui as aspas duplas. Que aí você usa aspas duplas e dentro você usa aspas simples. E aí ficou sem problema algum. Tá?
tá? Então são algumas formas aí de você utilizar strings literais, tá? O contrário também, obviamente, é verdade, né? Se eu quero usar aspas duplas dentro do meu texto, eu poderia usar aqui aspas simples do lado de fora, tá? E aí eu mantenho as aspas duplas dentro. A gente vai ver isso aqui. Vamos lá, dar continuidade. Concatenar strings. Concatenar é uma das coisas que a gente vira e mexe está fazendo quando está programando qualquer tipo de coisa. Aí o seguinte, ó, tem inúmeras formas de concatenar. Essa é a primeira que você aprende. Então vamos lá no idle. Como é que eu uso concatenar? Com o sinalzinho de mais ou o símbolo de adição, que no contexto de um objeto do tipo string, ele tem a função de concatenação. Então vamos criar duas variáveis bem simples, tá? O olá, tá? E o e o b, o mundo, beleza? Então temos olá mundo. Aí, se eu quiser juntar as duas, eu pego o a, faço a mais b. O que eu tenho em C? Eu tenho as duas juntas. Obviamente, né, que faria mais sentido aqui nesse caso, vamos criar um D, que eu junte A, e aí eu junte também aqui com o literal string, o espacinho dentro, e aí eu bote B aqui. Então eu teria agora olá mundo com espaço, tá? Obviamente que aqui no idle funciona, quando você bota o nome do identificador, ele imprime na tela, mas se você estivesse programando, de fato, você precisa botar o print para isso, tá? Você precisa sempre botar o print quando quer mostrar algo na tela. Beleza? Então concatenar é isso, é bem simples. Bom, muitas vezes eu quero repetir strings. Então aqui a palavra go, eu quero repetir ela 10 vezes, por exemplo. Supor que eu gosto muito do Flamengo, como eu gosto, e aí eu quero falar go 10 vezes do Flamengo. Então aqui eu tenho um símbolo de multiplicação que no contexto do objeto string, ele multiplica a string, né? O texto que você botou. Então vamos ver isso aqui, ó. Vamos escrever aqui palavra, significado palavra, vou botar aqui go, vou dar um espacinho para ficar bonitinho, vou botar aqui vezes 10. Então tem palavra, se você olhar a palavra, você vai ter go 10 vezes. Então agora vamos imprimir palavra mais, ó, vamos lá, para ficar legal. Quem é flamenguista aí vai gostar. Gol do Flamengo. Quem for Flamengo, sem problema algum, tá? Então vamos só fechar aqui, que faltou parênteses. Então agora eu tenho gol do Flamengo. Eu fiz uma multiplicação de uma string 10 vezes. Depois eu fiz uma concatenação com uma outra string literal aqui dentro. Então isso é bem simples. Operador multiplicador. Útil pra caramba, tá? Agora vamos pensar aqui em sequências úteis, tá? Sequências de escapes. Vamos ver aqui esses exemplos aqui. Aqui eu tenho um exemplo que eu queria botar aqui dentro, nós somos os vikings do norte, tá? E você já sabe que eu tenho alguma forma, se eu escrever dessa maneira aqui, vocês percebem que eu vou ter erro, porque eu estou usando aspas duplas e do lado de fora também tem aspas duplas, tá? Uma forma de resolver esse problema era escapando, a gente fala escapar esse caractere aqui, que tem um significado especial dentro desse contexto. E eu escapo ele com o símbolo de contrabarra. Vamos ver isso aqui acontecer, porque vocês vão entender melhor. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou escrever aqui, ó, nós, vou usar esse mesmo texto, nós somos os vikings do norte, tá? Do norte. Eu vou só botar aqui no início aqui aspas duplas para a gente ver o erro acontecer também, né? Senão ia dar certo. Ó, erro de sintaxe. Aí o que eu disse? Eu consigo usar mesmo aspas duplas se eu botar aqui uma contrabarra nos dois ladinhos aqui, ó, nas duas aspas duplas, porque aí eu tiro o significado de aspas duplas, que é aquele significado de fechar uma string, tá? Então fazendo isso aqui eu resolvo o problema. Você ficou com vikings do norte com entre aspas, né? Que você quer dar com anotação, então ficou entre aspas. Bom, você tem uma série de outros caracteres de sequências de escapes que são úteis assim para formatação de texto. Vamos ver algumas aqui.
Agora eu vou tirar, só para não confundir, essas aspas aqui e esse caractere aqui, tá? E vamos fazer assim, vamos supor que eu quero dar uma tabulação. É só botar o barra T, tá? Vamos dar aqui, duas tabulação, ó. Olha como é que fica, ó. Opa, não funcionou? Vamos ver por quê, tá? Por que não funcionou? Vamos dar um print, né? Vamos dar um print. Aí vocês vão ver que funciona, porque é o print que interpreta isso aqui como tabulação, tá? Então aqui, ó, tem uma, duas tabulação. Bom, vamos fazer mais um outro exemplo, né? Com essa questão de caracteres de escapes. Vamos pegar aqui em vez, ó, vamos deixar uma barra T só, e agora aqui eu vou botar um barra N. Esse barra N é para pular uma linha, fazer uma nova linha, ó. Então vamos dar um print, olha o que vai acontecer, ó, que legal. Você deu uma tabulação e pulou uma nova linha, simplesmente usando alguns caracteres aqui. Deixa eu voltar para cá e a gente vê aqui mais algumas coisas. Se eu precisar botar contrabarra, eu uso duas contrabarras, tá? Se eu precisar botar um valor hexadecimal, eu uso barra X e o valor hexadecimal. Vamos ver esse exemplo também que é bem interessante, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos botar aqui, ó, print, tá? E aí vou escrever aqui, ó, barra teste e vamos dar esse print. Ficou ali a barra. Porém, vamos imaginar isso aqui. Se você quisesse escrever print barra t teste. Olha o seguinte, sumiu uma contrabarra. Percebe? Vamos supor num cenário que você quer duas contrabarras e o T, tá? Então nesse caso aqui, se você quer mostrar a contrabarra, você bota duas contrabarras, tá? E aí você percebe que quando você botou duas contrabarras aqui, ó, essa contrabarra anterior fez com que aparecesse essa. No entanto, olha o que aconteceu. Esse barra T aqui deu uma tabulação. Mas eu não quero, eu quero mostrar dessa maneira, eu quero mostrar duas contrabarras e o T. Então, se você precisa de um cenário desse, lembre de sempre escapar as suas contrabarras com uma outra, né? Então, para eu mostrar essa contrabarra, eu escapo com essa. Para eu mostrar essa contrabarra aqui, eu escapo com essa. Porque se eu não fizer isso, isso dá um significado para o comando print, que você tem que tabular as coisas. Existem outras formas de resolver esse tipo de problema. Agora vamos ver a questão aqui do número em hexadecimal. Vamos botar aqui um print, tá? Print. O que eu vou botar assim, ó? Letra. Eu vou botar aqui dois pontos e eu vou botar um barra x. Se x é de hexadecimal, tá? Eu vou botar aqui um número hexadecimal. 61. Letra A, tá? 62. Letra B. O que isso significa? Significa que o print, quando vê esse barra x, ele sabe que isso aqui é um caractere hexadecimal e converte esse hexadecimal para a letra que esse hexadecimal representa. Beleza? Em alguma situação pode ser útil, estou mostrando aí para vocês. Então vamos dar continuidade aqui. Tem outros exemplos aqui, ó. Se eu quiser mostrar uma aspas simples dentro dos textos, eu posso botar contrabarra aspas simples, aspas dupla, a mesma coisa. Segue sempre esse mesmo padrão. E como eu disse, existem outras formas de resolver. Existe chama de raw string, tá? Quando eu boto esse R aqui, ó, deixa eu mostrar bem aqui para vocês não esquecerem, tá? Esse R aqui, ó, opa, ficou um pouquinho fora. Esse R aqui, ó, esse R é de raw, tá? De mostrar o que está fisicamente, o que de fato está escrito. Então, quando eu boto esse R, mesmo tendo aqui tabulações, não vai aparecer tabulações, vai aparecer esse barra T duas vezes. Então isso é extremamente útil. Vamos ver aqui, ó, vou apagar aqui e vamos escrever aqui, ó, print, e eu vou botar primeiro sem um R, tá? Para vocês verem, ó, barra T, escrever assim, ó, mais, escrever um texto menor para ser um pouco mais rápido, tá? Mais um teste. Olha o que vai acontecer, ó. Deu 2 tabs, ó. O texto apareceu
lá embaixo, tá? 2 tabs. Então agora eu vou botar o R que vocês vão ver a diferença. O R de RAW, tá? Vai fazer com que não seja interpretado o /t como caractere especial e de fato ele seja interpretado de forma como ele está aqui, literalmente. Então para isso que serve o raw string. Beleza? Show de bola, né? Então vamos dar continuidade. Falando sobre string, né? A gente tem, quando vai escrever string na tela, você tem uma série de formas. Você usar em geral o comando print, você pode botar string direta e você pode utilizar essa maneira aqui que é uma coisa muito nova. Então tem que ver aí a versão que você está usando do Python para ver se adequa, tá? Esse fstrings aqui é uma coisa nova, format strings, tá? E ele entrou na linguagem a partir do Python 3.6 e ele te deu um conjunto de possibilidades para você manipular strings. E não só strings, tá? Uma série de outras coisas que numa outra aula eu posso entrar mais em detalhes, tá? Mas na parte de strings, ó, olha só, antes de eu entrar lá no código, eu estou pegando aqui, atribuindo o nome para aqui o objeto João, idade para o inteiro 2, tá? E aqui eu estou usando o F de format strings e dizendo assim, ó, eu sou o nome. Ele vai pegar o conteúdo dessa variável aqui, vai botar aqui, que é João, né? Ele vai expandir, né? Fazer uma expansão. E eu tenho a idade tal, ele vai pegar esse conteúdo aqui, vai botar aqui e já vai converter para a gente para string, né? Isso aqui é um inteiro. Então ele vai converter, eu nem preciso converter. E isso tudo vai funcionar assim de forma muito tranquila. Então isso aqui é uma coisa nova, muito útil. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó, para vocês verem, para não ficar só falando, né? É bom ver aqui na prática, vocês vão fazendo aí também, ó. Nome João, o nome do meu filho, tá? Idade 2, tá? Então vamos imprimir, ó, print o F de format string e aqui dentre aspas simples, duplas, não importa, eu vou botar eu sou. Aqui eu boto o que eu quero escrever, o nome lá do identificador, eu sou o João, né? E tá? Tenho aqui eu vou botar a idade dele e tenho idade anos, tá? Então sou o João e tenho 2 anos. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu sou o nome lá do identificador e tenho idade tal. Ó, eu sou o João e tenho 2 anos. Então isso aqui é uma mão na roda, tá? Essa f-string permite fazer uma série de outras coisas. Você fazer conta aqui dentro, né? Você pode fazer algo assim, ó. Você pode fazer contas aqui dentro, 2 vezes 10. Em outra aula eu entro em detalhes de tudo que você pode só fazer com format string. Bom, vocês já entenderam para que serve. Agora vamos falar de um método interno do Python, tá? Isso aqui não é um método do objeto string, mas é um método interno do Python que a gente usa muito com sequência. A gente usa com sequências, né? Com objetos que são sequências. E o que ele faz? Ele serve para obter o tamanho de qualquer sequência, não somente string. Isso é útil quando você precisa iterar, quando você precisa tomar uma decisão em função do tamanho. Então já dá para ter uma ideia que essa função len, tá? Ela é muito utilizada. Então vamos lá. Vamos lá no idle. Então vou escrever uma frase aqui qualquer, não vou escrever aquela frase muito grande. Python é uma linguagem. Beleza? Então tá aí, ó. Python é uma linguagem. Quero saber o tamanho disso, quantos itens tem. Eu dou len frase 22, quer dizer que tem 22 caracteres, tá? Não é o tamanho em bytes, não é nada disso, é só a quantidade de itens da sequência. Beleza? Então, vamos lá. Converter um inteiro para um caractere, eu posso usar a função interna do Python também, né? Não é do objeto str, né? Não é da string, é chr, mas eu coloquei aqui porque tem uma relação, né? String, caractere, e pode ser interessante vocês saberem. Então vamos fazer o seguinte, ó, chr65. Então decimal 65, o que ele representa internamente? A letra A, beleza. Chr
Aquilo ali é o que? 10 mil. 1, 2, 3. 10 mil. Representa um lápis. Um lápis. Por que um lápis? Né? Porque a gente está usando aqui um conjunto, um mapa de caracteres, chama Unicode. Esse Unicode ele tem letras, tem números e tem todos os tipos de símbolos que você imaginar. Tá? Então já deu para perceber, se eu usar CHR66, vai ser a letra B e assim sucessivamente. Tá? Então uma forma de, dado um decimal, você mostrar o caractere que representa aquilo é usando CHR. O próximo que é bem relacionado com esse aqui, a função ORD. O ORD ele converte um caractere para um inteiro. Então vamos fazer o contrário. Ó. ORD, vou botar aqui, ORD A. Tá? ORD A. 65. Vou fazer ORD, deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Não sei se eu consigo. Copiar, colar aqui. Ah, consigo sim. ORD, isso aqui. 10 mil. Então eu consigo, dado um caractere, saber o decimal que representa. Serve para isso. Vamos ver aqui também o ORD. Vamos pegar aqui, ó. ORD. Não, o ORD eu já fiz, tá? Então não tem nada para fazer mais aqui. Não. Bom, agora vamos falar sobre objeto, tá? A gente está aqui num curso de Python, um curso completo. Esse curso vai ser o mais completo de todo o YouTube, um curso grátis, tá? E a gente, no decorrer dessas aulas, não falamos ainda sobre objetos, a gente está bem no início. Mas vocês já precisam saber que no Python quase tudo é objeto, tá? Não vai ser uma aula sobre orientação a objeto, mas saiba que em Python quase tudo é um objeto. Esse objeto, a gente é objeto do tipo string. Objetos, ele tem atributos e ele tem métodos. Ele tem, se os métodos realizam ações sobre o objeto que mudam o comportamento desse objeto. Numa string, por exemplo, uma ação seria transformar os caracteres para maiúsculo, transformar para minúsculo, tá? Substituir caracteres, isso é uma ação, tá? Isso são, quem realiza ação dentro de um objeto são os métodos, tá? Como a gente vai chamar esses métodos? A gente vai escrever o objeto. Qual vai ser o objeto? A gente vai ver já, mas é o identificador que eu dou para aquele objeto. Já mostro para vocês. A gente usa o método e alguns métodos vão ter argumentos, coisas que eles esperam. Muitos não vão ter argumentos, mas mesmo quando não tiver argumentos, a gente vai usar o parênteses, porque toda vez que a gente usa um método, a sintaxe diz que eu preciso abrir e fechar parênteses. Métodos são bem parecidos com funções, né? Para quem já sabe o que é uma função, função é uma estrutura que executa alguma coisa. O método é idêntico, tá? No caso do objeto string, né? O objeto string a gente sabe que é imutável, né? Não se muda. Então, os métodos do objeto string eles mudam o comportamento do objeto, mas criando um novo. Ele não muda o próprio objeto, porque é imutável. Bom, isso vai ficando um pouquinho mais claro aqui no decorrer. Então vamos ver aqui que tem bastante coisa aí para a gente ver. Vocês vão ver que essa vai ser a aula mais completa sobre string da internet. Vocês vão pegar por aí. Então vamos ver aqui, ó, os métodos aqui para manipular. Maiúscula, tá? Transformar string tudo para maiúsculo, minúsculo, tá? Capitalizar, que é colocar a primeira letra em maiúsculo. Quais são? São strupper, lower, casefold. Casefold é semelhante ao lower e capitalize. Perceba que aqui na frente, o que eu tenho? Tenho str, que eu estou querendo dizer que isso aqui, só um instante, que isso aqui é um objeto do tipo string, mas não necessariamente ele vai ter esse nome, str. Pode ser frase, pode ser palavra, pode ser qualquer nome que eu dei para ele. Beleza? Então vamos fazer aqui uns exemplos, tá?
Vamos pegar aqui o idle, limpar aqui e vamos começar aqui uns exemplos. Deixa eu ver se frase eu tenho alguma coisa. Frase Python é uma linguagem, tá bom. Transformar isso para maiúsculo. Upper. Python é uma linguagem. Transformar tudo para minúsculo. Lower. Python é uma linguagem, tudo minúsculo. E o case fold? Vou pegar aqui, ó, case fold. Igualzinho de cima. Agora eu digo para vocês, tenham preferência sobre o case fold no lugar do lower. Por quê? 99% das vezes o lower e o case fold vai funcionar igual. Mas para alguns tipos de idioma, o lower não vai fazer a substituição de alguns caracteres para minúsculo. Então você pode ter algum problema quando for fazer comparações, tá? Eu já mostro já para vocês. Então use o case fold, aí uma dica aí para vocês. Capitalize, vou pegar e Python fica com maiúsculo. No caso aqui, Python já estava com maiúsculo, né? Mas essa primeira letra aqui, se não tivesse, ele ia colocar. Perceba que ele não bota nas outras, né? Capitalize é só a primeira. Vamos ver um exemplo aqui. Para que eu preciso usar esse case fold? Eu vou fazer um outro exemplo aqui. Eu vou botar nome. Eu vou escrever aqui. Cavalcante. Tá? Cavalcante. E eu vou escrever aqui frase. Vou botar aqui uma frase assim, ó. Professor Cavalcante. Show de bola. Aí se eu fizer assim, ó, vamos imaginar que eu quero procurar se Cavalcante está dentro dessa frase aqui. Né? Eu posso fazer algo assim, ó. Se nome estiver dentro, né, esse in, né, operador como se fosse de conjunto, né, se está dentro da frase, se nome está dentro da frase, eu vou imprimir aqui, ó. Imprimir assim, ó. Encontrei o nome procurado. Beleza? Show de bola, né? Encontrei o nome procurado na frase. Vamos ver se eu vou dar um enter aqui, ó. Não achou nada, porque se ele tivesse encontrado o nome que é Cavalcante aqui, ele teria impresso essa frase aqui e ele não encontrou. Então agora a gente vai entender para que usar o case fold. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Nome, case fold, uma boa prática, tá, gente? Eu normalizo isso aqui, o que eu estou procurando eu normalizo para minúsculo, e aonde eu vou procurar eu normalizo também para minúsculo. Então eu sei que se tiver Cavalcante ali dentro, maiúsculo, minúsculo, tudo com caixa alta eu vou achar. E olha só, quando eu fiz isso, ó, case fold, encontrei o nome procurado na frase. Como eu disse para vocês, se eu tivesse posto aqui, deixa eu só pegar aqui, ó, o lower, nesse caso aqui, também ia dar a mesma coisa, porque não tem nenhum caracteres aqui muito diferentes, tá? Os idiomas latinos, provavelmente você não vai ter problema algum, tá? Então, se eu fizer isso aqui, eu vou ter o mesmo resultado, ó. Mesmo com lower, com case fold, eu vou ter aqui, encontrei o nome procurado na frase. Belezinha? Show, então vamos dar continuidade, como eu disse, tem bastante coisa. Agora vamos pensar aqui, como converter maiúscula para minúscula e vice-versa, né, que chama swap case. Então, às vezes, em algum cenário, você pode precisar disso. Voltando para cá, deixa eu ver, frase está aqui. Não, frase eu já troquei, né? Então vamos botar aqui, frase, vou botar aqui, ó, Python é uma linguagem de programação, né? Inclusive, muito boa essa linguagem de programação. Bom, aí o swap case, ó, é algo bem simples, ó, swap case, ele vai, o que for maiúsculo vira minúsculo, o que for minúsculo vira maiúsculo. Então, ó, o que ele fez foi isso, né? Deixou bem esquisito, né? Mas você percebe que o que era maiúsculo virou minúsculo, e em alguns cenários pode ser útil aí para você. Esse caso aqui é bem interessante, né? Vamos imaginar que você está trabalhando com o nome de pessoas, né? Então você tem aqui o senhor
Antônio Ferreira, e vamos imaginar que está tudo em minúsculo e você quer botar as iniciais em maiúsculas, tá? Então você poderia fazer assim, title, então ele vai botar Antônio Ferreira. Perceba o seguinte, ó, o nome não foi mudado, é imutável, né? Então não alterou a variável. Se você quiser alterar a variável, você atribui, na verdade, é o identificador, né? Você atribui novamente e aí, de fato, você tem a alteração realizada, tá? Isso é importante. Dando continuidade, substituir uma string por outra. O método é replace. A gente tem alguns detalhes aí nesse replace e eu vou aproveitar o momento aqui para mostrar uma coisa bem legal para vocês. O Python ele tem um help online, ou seja, dentro do próprio sistema Python você tem um help. Então vamos digitar aqui, ó, help, e aí você diz o nome do objeto e de repente um método que você está procurando. Vamos ver esse replace. Feito isso, deixa eu aumentar aqui um pouquinho agora. Ó, ele vai te dizer para que serve esse método, né? Ele retorna uma cópia com todas as ocorrências do que você está procurando da substring, substituída, né, pela nova. Então tudo que você vai procurar, ele vai substituir lá na string. E é isso aqui que eu queria mostrar. Ó. Ele tem um argumento que ele espera que você passe, que é o count. Por padrão é -1, ou seja, ele vai alterar todas as ocorrências. Mas se você quiser alterar as duas primeiras, as três primeiras, você pode dizer usando aqui o count. É uma boa prática, sempre que você tiver dúvida, utilizar o help aí para estar te ajudando a entender as funções. Deixa eu ver aqui a frase, como é que tá? Python é uma linguagem de programação e a gente vai fazer aqui, ó, frase replace. Vamos procurar. Aí eu poderia botar assim, ó, Python e eu vou substituir por Java. Então o que vai acontecer? Java trocou, né? Python virou Java. Java é uma linguagem de programação. Beleza? Tá? É o substituição. Agora vamos usar aqui o count, tá? Vamos usar o count para a gente ver. Eu vou escrever aqui uma outra frase, vou chamar aqui frase 2, eu vou escrever assim, ó. Só um exemplo, tá, gente? Go, go, go. 4 go, tá? E aí eu vou fazer aqui, ó, frase 2, replace. O que eu estou procurando, tá? Estou procurando go, tá? Go. Eu quero substituir por golaço, por exemplo, e eu quero substituir, count, né? Eu quero substituir só os dois primeiros, tá? Então a gente tem golaço, né? O primeiro gol foi para golaço, o segundo gol foi para golaço e os outros não. É para isso que serve aqui o count, que é o último argumento desse método, tá? Então vamos dar continuidade. Replace. Agora vamos ver o split. Isso aqui é útil, tá? Todo programa que eu faço, eu uso muito esse split. Vamos voltar para cá. O split ele divide uma string em múltiplas partes, tá? Ele converte a sequência em uma lista. Lista vocês nem viram ainda o que é lista, mas também é uma sequência. Você pode definir um delimitador para a sequência, por padrão é o espaço. E vamos ver aqui os detalhes aqui fazendo aqui. Vamos ver como é que está a frase. Python é uma linguagem de programação. Então vamos fazer aqui frase.split. Virou, ó. Perceba que tem aqui uns colchetes, significa que esse tipo de dado aqui é uma lista. E aqui os itens delas, ó. Python, primeiro item, segundo item, terceiro item, quarto item, e assim vai, né? Então eu poderia até fazer algo assim, ó. Eu posso botar aqui, ó, len, e aí eu descubro, né, que tem 6 palavras dentro dessa frase, né? Porque quando ele virou uma lista,
ele separou cada palavra aqui por espaço. Bem legal, né? Vamos ver o seguinte agora. Vamos ver um outro caso aqui, ó. Nome Fernando Álvares de Azevedo. Tá, vamos escrever isso aqui que é para eu te mostrar um pouquinho da diferença entre split e R-split. Fernando Álvares de Azevedo. Vamos fazer aqui o split. Fernando Álvares de Azevedo, tá? Se ficou separado ali, ficou bem legal, tá? Agora vamos fazer o R-split. Fernando Álvares de Azevedo. Aí você pergunta assim, não tem diferença alguma. Não tem diferença alguma. Tem sim, gente. Tem só quando você usa o max split. Então vamos botar aqui, ó, max split igual a 1. Tá? Vou mostrar aqui no exemplo, fica mais fácil de explicar. Deixa eu subir aqui, ó. Estou usando o split e vou usar aqui o max split igual a 1. Bom, vamos fazer aqui só um instante aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Vou fazer assim, ó. Max split igual a 1. Tinha errado aqui, faltou um S aqui. Perceba o seguinte, quando eu digo max split igual a 1, é a quantidade de itens que vai ter no meu array, né? As posições, né? Na minha lista ou na minha sequência. Então só retornando aqui, ó, índice 0, índice 1. Então quando eu boto max split igual a 1, eu estou dizendo que esse meu resultado só vai até o índice 1. Então ele pegou o que estava lá no 0, botou aqui, né? Ele dividiu lá com o split e viu que tinha 4 partes, né? Que é Fernando Álvares de Azevedo. Ele pegou a primeira parte e botou no 0, Fernando. O restante, Álvares de Azevedo, ele viu que ele só podia, no resultado dele, ir até a posição 1. Então ele juntou isso tudo e botou aqui no índice 1, né? Juntou o restante. Se eu fizer isso com R-split, é muita diferença, tá? Olha só que ele fez, né? Vamos ver quem é nome, ó. O nome é Fernando Álvares de Azevedo. Ele agora, ele olhou no sentido contrário, tá? Ele pegou o seguinte, ó. Olhando da direita para a esquerda, ele pegou Azevedo sozinho, tá? E aí botou, vou voltar aqui, ó. Azevedo sozinho, ele botou numa posição sozinha para ele. E o restante? O restante ele botou junto. Se você perceber, a ordem, quando você... Deixa eu chamar o split aqui de novo. Ó. Quando você usa o split, ele começa a avaliar da esquerda para a direita. Então ele pega o primeiro elemento, que é Fernando, e bota aqui sozinho. E o Álvares de Azevedo fica junto. Quando você usa o R-split, ele olha no sentido contrário. Ele pega o Azevedo, o primeiro elemento lá do nome, e bota sozinho, e o restante ele bota tudo junto. É simplesmente a ordem que o split olha, que é da esquerda para a direita, e o que o R-split olha, que é da direita para a esquerda. Tem um outro ponto aqui, que é o seguinte, ó, por padrão, vou fazer um texto aqui, ó. Fazer um teste aqui. Teste, vou escrever aqui uma frase aqui, ó. Água, batata e morango. Isso aqui você tem aqui uma string separada por vírgula, né? Como se fosse um arquivo CSV. Se você fizer isso aqui, ó, teste split, separar isso, você vai ver que ele não separou nada, tá tudo junto, ó. Água, batata, morango. Mas você pode usar aqui dentro o delimitador, que você fala assim, ó, olha para minha string e separa olhando um delimitador. Então aqui se eu olhar botar vírgula, ele vai separar cada elemento desse olhando para a vírgula. Então, ó, água, batata e morango, ficou separadinho. E você pode usar vírgula, pode usar o caractere que for utilizado aqui dentro do seu texto, beleza? É basicamente
essa diferença de split para split. Vamos dar continuidade. Localizar um texto, tá? Localizar um texto é extremamente simples. Deixa eu botar aqui, ó, times. Deixa eu botar Vasco. Botar vírgula Flamengo, Fluminense. São os times aqui do Rio de Janeiro, que eu moro aqui no Rio de Janeiro. Tá? Botafogo. Tá? Os principais times aqui do Rio. Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Deixa eu só voltar para cá. Tá? Então a gente consegue localizar um texto usando o operador de conjunto in, né, para ver se está dentro, e not in é para ver se não está. Então, esse sub é de substring, eu estou procurando uma substring e uma string. De forma geral, eu estou procurando um texto dentro de outro texto. E aqui é o contrário, eu quero saber se esse texto não existe no outro texto. Vamos fazer esses testes aqui. Ó. Eu posso fazer assim, ó. Flamengo. Flamengo existe em times? Verdadeiro. True. Cruzeiro. Cruzeiro existe em times? Show. Cometi um erro aqui, que foi não botar aqui a string literal. Cruzeiro existe em times? Não. Cruzeiro não existe em times. Se eu fizer a pergunta ao contrário, Cruzeiro não existe em times? Cruzeiro não existe em times, porque times é só Vasco, Flamengo e Fluminense e Botafogo, nesse exemplo aqui. Então, esse in é muito útil para você localizar substring e strings. Formatar. Eu falei lá no início em fstrings, mas a partir do Python 3 você pode usar o format strings, que é melhor do que utilizar aquela forma mais antiga de concatenando usando o print. Mas olha só, é só também a partir do Python 3. E o fstrings que eu comentei antes é a partir do Python 3.6, se eu não me engano. A gente pode dar uma olhadinha lá depois. Bom, então vamos usar aqui o format string. Ó. Vou botar, é o mesmo exemplo. Deixa eu ver se já tem aqui. Nome, não. Nome. Tá aqui, ó. João. Novamente. João. Acho que idade já está aqui, 2. Vou botar o peso. 13. Então eu tenho nome, idade e peso. E aí agora eu vou escrever aqui um texto aqui, ó, descrição. E vou escrever assim, ó, eu me chamo. Aí eu boto aqui, ó, esses sinais aqui de abre e fecha chaves. Tenho, porque o abre e fecha chaves vou marcar, né, que eu quero botar ali alguma outra coisa. Tenho quilos e outra marcação aqui para dizer que eu quero substituir esse abre e fecha chaves por uma outra informação. Então tem aqui a descrição. Agora ó, vou imprimir. Aí eu vou usar ó, descrição.format. Vou dizer nome, peso e idade. O que vai acontecer, gente? Esse nome vai vir parar aqui, na primeira abre e fecha chaves. O peso aqui e a idade aqui. Uma outra forma elegante de você fazer a impressão de texto, beleza? Então, format. Tem outras formas de fazer isso, mas por essa aula eu vou mostrar só esse item aqui. Em uma outra aula eu mostro mais para vocês. Tá? Legal que é a partir do Python 3, como eu disse. Prefira essa, em vez de ficar concatenando com sinal de mais. Contar a ocorrência de uma substring em outra string. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos escrever aqui uma frase qualquer. E eu vou escrever assim, ó. Gol do Flamengo. Eu espero aí que tenha bastante flamenguista, né? Senão pode ser que vocês não gostem, mas não descurta o vídeo, né? Não dê dislike por conta disso, tá? Isso aqui é simplesmente uma brincadeira, tá? Frase, count, e aqui o que eu estou procurando, ó. Frase count, eu estou contando
a quantidade de vezes que essa string aparece dentro da outra frase. Olha só, a frase aqui, ó, é o objeto, tá? Esse str aqui, e esse cara é o método, beleza? E esse aqui é o argumento, como eu mostrei lá no início. Localizar textos, tá? Eu consigo localizar no início, que é o starts with, e no final, start ends with. Vamos lá, vamos mostrar aqui. Tá? Então vamos lá assim, ó. Frase: aprender Python é divertido. Eu acho muito divertido o Python, diferente de outras linguagens um pouco mais burocráticas, tá? Eu acho Python bem divertido. Aprender Python é divertido, tá? Ensinar Python também. Frase, que é objeto, start, tá? Start. Você tem um tab aqui, tá? Que você completa os métodos ou as funções, dependendo. E aí eu vou botar aqui, ó. Inicia com aprender. Vamos botar aqui. Inicia com aprender. Falso. Aí você pergunta, mas olha só, inicia com aprender. Aí, vamos voltar. É porque está em caixa alta. Esse A aqui. Então, ó, inicia sim com aprender, tá? Com a caixa alta. O que você podia fazer para resolver isso aqui? Tem uma forma, né? Você podia fazer assim, ó. Frase. Ó, vamos juntar as coisas. Case fold. Aí você chamou isso aqui e jogou tudo para minúscula. Tem um pontinho. Starts with. Aí aqui você procura em minúscula, né? Que aí não importa se está minúscula ou maiúscula. Então você estaria procurando minúsculo dentro de uma frase que foi toda convertida para maiúsculo. Então é uma forma aí de fazer também. Você pode, igual estou mostrando aqui, procurar dentro de um... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, dentro de um intervalo. Ó, frase, starts. Opa! Frase, de novo, starts with. Então você, ó, vamos botar aqui, ó, trazer um pouquinho mais para cá. Ó, você tem aqui, ó, o prefixo que você quer procurar e um início e um fim, né? Se você quiser procurar dentro de uma range, você consegue. Quando você não bota nada, ele procura no todo, tá? Então, perceba que está dentro desses conceitos aqui, que isso é opcional, você não precisa botar, tá? E perceba que o resultado desse método, ele te retorna um booleano, que a gente já comentou em algumas aulas, que é falso ou verdadeiro. Então, se eu botar assim, ó, vamos procurar aqui, ó, Python, e eu vou botar aqui 9, tá? Então, a partir do 9 é que eu estou procurando. Ele achou. Vamos botar 13. 13 ele já não achou. Porque a partir da posição 13 aqui, deixa eu só trazer frase para cá, ó, frase para cá. Se você for contando essa sequência, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a partir daqui eu consegui encontrar Python. Agora, se eu for procurar, ó, aqui é 9, então é 10, 11, 12, 13. Se eu for procurar a partir daqui, eu não acho a palavra Python. Por isso que ele disse que não achou. Frase. Agora, vamos ver aqui. Ends with. Vamos ver se ela termina, né? Ends, né? Eles terminam com a palavra tido, né? Eu sei que termina porque está escrito divertido. Então eu botei aqui algo que eu tivesse certeza que terminasse. Mas se eu procurasse tida, obviamente ele vai dar falso. Então aí vocês já conseguem perceber os motivos de usar ends with. Então, vamos dar continuidade, tá? Vamos procurar um texto em um string com o find, o index e o rfind e rindex, que é simplesmente olhar no sentido da direita para a esquerda. Nesse caso aqui é o seguinte, quando eu uso find ou index, eu tenho a posição da onde eu encontrei a primeira ocorrência. Então vamos ver como é que está a frase aqui, tá? Aprender Python, né? Eu vou tirar essa frase aqui e vou botar aqui novamente go
Gol, tá bom, né? Gol do nosso querido time aqui, Flamengo. Então, ó, vamos dar aqui, ó, frase find. Tá? Vamos ver se a gente acha aqui a palavra Flamengo. Acha Flamengo sim, ó, posição 19. Pô, então quer dizer que daqui até esse primeiro F aqui é a posição 19. Ele inicia na posição 19. Então, é a primeira ocorrência. Se eu usar o index também, vocês vão ver que é a mesma coisa, posição 19. A única diferença é o seguinte, quando eu uso find e eu não encontro, deixa eu usar o find aqui, ó, eu não encontro uma posição, eu não encontro o que eu estou procurando, eu vou procurar aqui, em vez de Flamengo, vamos procurar aqui o Botafogo. Quando eu não encontro, olha o que ele me dá -1, então é um indicativo que ele não achou. Quando eu uso o index e ele não acha, ele estoura uma exceção, né? Ele lança uma exceção. Ele não falou sobre esse assunto ainda, a gente vai falar, mas ele lança uma exceção chamada valor erro substring not found, ou seja, ele não achou. É a única diferença, tá? Agora o seguinte, rfind e rindex. Vamos ver aqui, ó, frase. Rfind é o seguinte, ele procura no sentido da direita para a esquerda. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui find e procurar a palavra go. Tá? Olha o que vai acontecer. Ele achou na posição 0 que inicia a palavra go. E se eu fizer isso olhando da direita para a esquerda, rfind, ele achou na posição 12. O primeiro go é esse aqui, olhando da direita para a esquerda. E não há diferença alguma quando você usa rindex. Tá? Não há diferença alguma. Bom, agora vamos ver alguns métodos úteis, né, para saber se uma string é de um determinado tipo. Por exemplo, se ela é numérica, se ela é alfanumérica, se ela é do alfabeto, se ela é um dígito, se ela é um identificador válido, se ela é toda minúscula, se ela é caracteres que são imprimíveis na tela, se ela é espaço, se ela é title, ou seja, cada letra de cada palavra está em maiúscula, ou se ela está toda em maiúscula, né? Bom, você tem uma série de funções aqui. Eu vou explicar algumas delas porque seguem a mesma ideia, todas. Eu tenho aqui frase, né? Gol do Flamengo. Então vamos ver aqui. Frase é um dígito? Eu uso assim, ó. Frase é dígito? Não, porque ali não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se frase slower. Também não. Também não. Frase não é todas minúsculas, tem um F maiúsculo aqui. Frase sprintable. Sim, tudo que está escrito aqui eu consigo imprimir numa tela. Não tem nenhum caractere que não seja não imprimível, ou seja, que não apareceria numa tela. Tá? Bom, quantas outras a gente tem? Tem inúmeras, né? Se você usar frase, você escreve is aqui, você tem aqui embaixo, ó, dá um tab, ó, você vai ter todas as verificações que você pode fazer. Então, vamos ver se frase é do alfabeto. Ó. Frase is alfa. Alfa é o alfabeto. Ele deu aqui falso. Por quê? Né? Esquisito, né? Porque espaço não está no alfabeto. Né? Só para vocês terem uma ideia. Se eu escrever aqui um nome, ó, botar aqui, ó, nome, botar aqui o meu nome, Cláudio. Se eu botar aqui, ó, nome is alfa, né? Is alfa, né? De alfabeto, é de alfabeto. Agora se eu escrever aqui, ó, nome is al-num, ou seja, alfanumérico, também é alfanumérico. Se eu escrever o quê? Alfanumérico é que pode ter texto ou pode ter números, né? Isso é alfanumérico. Então você tem aí um conjunto, né? Não vou pegar todas porque seria muito repetitivo, mas de coisas que você pode utilizar para saber em suas validações, para saber o conteúdo, se o conteúdo combina com algum tipo de
constantes, né? Se é numérica, se é dígito e por aí vai. Uma coisa interessante, ó, vamos supor esse isIdentify. Eu vou escrever aqui, ó, 2 nome. Esse isIdentify é interessante. Ó, isIdentify. Ele verifica se isso aqui poderia ser um identificador Python, né? Se poderia ser utilizado para ser um identificador, que às vezes a gente chama de variável, né? Ele diz que é falso, né? É falso porque Python não pode começar identificadores com números, tá? E se fosse só a palavra nome, poderia? Aí poderia, né? Ele diz que é true. Show de bola, né? Ver detalhes aí de cada método desse usando o help, como eu ensinei. Vamos ver uma coisa bem legal aqui, né? Remover espaços, tá? Isso é muito útil, bem útil mesmo. Vamos imaginar que você tem essa frase aqui, ó. Frase. Vou botar alguns espaços aqui para a gente poder treinar. Python é uma linguagem de programação. Eu vou botar aqui um pouquinho mais de espaço, tá? Então tá assim, ó, vários espaços. É extremamente simples se você quiser remover. Você usa essa função, strip, remove tanto da esquerda quanto da direita. Ah, eu quero remover só o da esquerda. Não tem problema, strip. Removeu só o da esquerda. Eu quero remover só o da direita. Strip. Beleza? Agora vamos ver o segundo caso. Vamos supor que você tenha, ó, vamos pensar aqui, ó, em vez de espaço, poderia você ter recebido algo assim, né? Recebeu um texto assim, você quer manipular ela dentro do seu programa, mas você não quer esses tracinhos, esses hífen, porque eles não servem para nada para você. Então vamos pensar o seguinte, ó, frase, ponto, strip, né, como eu tinha dito, e botar aqui o traço. Eu quero remover traço, e removeu os traços que tem dentro de frase. E se fosse algo mais complexo, né? Mais complexo. Se eu tivesse, olha só, olha que coisa. Se eu tivesse assim, um pouquinho de espaço, de hífen e um pouquinho de espaço, e aqui é a mesma coisa, o mesmo padrão, né? Um pouquinho de hífen, de hífen e de espaço, ó. Deixa eu jogar lá para cima para ficar melhor de ver. Então você tem esse negócio assim, ó, bem bagunçado, tá? Vamos pensar aqui, ó. Eu quero só ficar com uma frase. Então a gente pode fazer assim, ó, vamos fazer algo bem interessante, ó. Frase strip. Então de início eu vou falar assim, ó, tira os tracinhos. E aí o que sobra quando ele faz isso? Sobra os espaços mais o tracinho. Então eu vou botar aqui, ó, strip de novo. Sem nada, porque ele vai tirar os espaços, que o padrão é tirar os espaços. Então agora tirou os espaços. E aí eu posso fazer um strip de novo. E agora ele tira os tracinhos, né? Então, fazendo nessa ordem, você consegue limpar aquela string do jeito que você quer. Obviamente, você poderia também fazer isso com expressões regulares, mas para a maioria dos casos o strip aqui é suficiente e é bem tranquilo de usar. Vamos dar continuidade e vamos aqui trabalhar como alinhamento de texto. Tá? No próximo slide eu vou botar um exemplo prático, vocês vão ver que é bem interessante. Tá? Ó, vamos fechar aqui. Eu tenho uma frase aqui, deixa eu ver como é que ela está. A frase já está bem feinha, né? Vamos limpar ela aqui para ficar mais elegante o nosso código. Então vamos lá. Então eu posso fazer assim, ó, frase. Vamos supor que eu queira centralizar a frase. Então vou fazer frase center 50. Deixa eu aumentar isso aqui, né? Porque fica mais interessante esse tipo de coisa com a tela maior. Então frase center 50, o que ele fez? Ele criou aqui uma largura de 50 e centralizou a minha string dentro dessa largura, né? Isso que é a frase center 50. Olha só, ele centralizou com espaço, né? Na verdade botou caracteres de espaço. Eu posso botar um outro, tá? Não tem dificuldade nenhuma nisso. Posso botar esses asteriscos aqui.
Tá? Então, centralizei. Bom, da mesma forma, eu posso fazer aqui, ó, centralizar, na verdade alinhar, né, a esquerda, né, igual a gente tem no Word e em outras linguagens de programação. Olha só, eu alinhei a esquerda, e aí só para a gente ver isso um pouco melhor, eu vou botar aqui os tracinhos, ó. Então eu tenho aqui os tracinhos que está simbolizando esse meu alinhamento. Da mesma maneira, eu posso botar RJust, que ele vai centralizar à direita. Obviamente, se você não quer os tracinhos, você não precisa botar nada. Então, Center, RJust permite você centralizar as coisas, alinhar à esquerda e alinhar à direita. Vamos ver aqui, ó, um exemplo mais completo, onde isso pode ser útil. E aí, esse exemplo aqui, como tem muita coisa para escrever, eu já deixei pronto. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Ó, eu explico para vocês o que a gente está fazendo. Vou colar aqui. Mas basicamente eu estou botando aqui umas variáveis. Produto 1 arroz, o preço R$20. Produto 2 farinha, o preço de 100. E assim sucessivamente. E aqui eu estou imprimindo isso. Pulando. Tem uma outra maneira, tá? Que é interessante. Uma outra forma de imprimir. Quem trabalhou com C vai achar isso aqui um pouco mais próximo. É você botando aqui o %, S, que é de string, e aqui você bota isso tudo entre aspas duplas, e depois você bota um sinal de % também, e aqui dentro você vai botando as variáveis aqui, os identificadores que você quer que substitua. Por exemplo, ó, produto 1 vai aparecer aqui, vai ser substituído aqui, preço 1 vai ser substituído aqui, depois vai pular uma linha, produto 2 vai aparecer aqui, preço 2 aqui, vai pular a linha, e acho que já deu para entender vocês a ideia. Olha só como é que ficou. Ficou arroz, R$20, farinha de trigo R$100, massa para pastel R$5. Dá para fazer de um outro jeito, que fique mais organizado, e aí faz sentido usar aquele RJust. Deixa eu colar aqui, ó. Aí vocês vão ver os dois casos. Deixa eu colar a outra aqui, ó. Olha só. Então, aqui sem alinhamento, ó, e aqui com alinhamento. Olha só como o de baixo fica mais elegante. Qual foi o alinhamento aqui que a gente usou? Tá? Aí eu acho que é interessante. Deixa eu dar um Ctrl L aqui, porque aí a gente mostra essa questão do alinhamento. O produto, ó, todos os produtos, ó, produto 1 ficou alinhado à esquerda 20. O produto 2 ficou alinhado 20 também. E o produto 3 ficou alinhado 20. E por que 20? Vamos pensar. Na verdade, você tem que pegar o tamanho do seu maior produto e dar mais alguns espaços, se você achar que fica elegante, e dizer que aquele alinhamento é o que serve para todos os produtos. Porque aí você garante que você vai ter uma coluna, né? Uma coluna do mesmo tamanho. Se você notar, aqui a gente tem 20 caracteres, aqui a gente tem 20 caracteres. Então, independente do tamanho do texto, lá da string, eu estou dizendo que ele vai ter sempre 20. Isso garante esse alinhamento. Beleza? Bom, aqui são outras funções que elas existem na biblioteca. Pode ser útil, já que ela está na biblioteca, é porque tem alguma utilidade. E eu vou mostrar para vocês, tá? São as funções. Deixa eu só chegar aqui para o lado. Aqui para o lado. São as funções preencher com zeros e transformar tab em espaço, que é as fill e expand tabs. Então vamos pegar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, o número 1. Vou botar esse número. Apesar de ter o nome do identificador número, ele é uma string, tá? Ponto 50. E vou pegar o número 2 e botar 50, tá? E vou pegar o número 3, só para explicar para vocês, e vou botar menos 50. Menos 50. Bom, aí vamos ver o zfill agora. Número 1, vou pegar aqui, número 1, zfill, eu vou dizer que o tamanho dessa string é de 10, e para ele completar com zeros, por isso que é z, né, de zero, né? Então, se você reparar, isso aqui tem um tamanho 10, se você contar, isso aqui é 10, e ele completou à esquerda com zeros.
não é que tenha 10 zeros, é que o total dessa string aqui vai ser 10. E ele vai completar o que faltar com zeros. Vamos ver o mesmo caso aqui para o número 2, tá? A mesma coisa, tá? Às vezes você precisar fazer um alinhamento, precisar fazer uma normalização de números, etc. Pode ser útil, tá? Isso aqui. Agora vamos ver para o número 3, que é um número negativo. Como é que ele faz isso? Ele botou aqui o menos e aí completou também. Isso aqui tem 10 caracteres. Vocês vão notar que tem um zero a menos, porque ele usou para botar aqui o menos. Bom, agora vamos... o Zefil é para isso, pode ser útil para vocês em algum cenário. Nesse momento eu não estou conseguindo visualizar mas tenha certeza, em algum momento da vida você vai precisar e vai lembrar disso. Agora vamos ver o Expand Tabs. Frase, vou escrever uma frase aqui, deixa eu ver como é que está a frase. Python é uma linguagem de programação, é basicamente isso que eu quero, então eu posso usar essa frase. Deixa eu pegar aqui, ó, frase. Deixa eu copiar isso aqui que eu ganho um pouquinho de tempo aqui. Python é uma linguagem de programação e a única coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, aqui eu vou botar um _T, que você já sabe para que serve, porque é para dar tabulação, e aqui eu vou botar fechado. Então se a gente imprimir essa frase aqui, ó, perceba só, vamos imprimir frase, print frase. Então eu tenho aqui, ó, um tab e outro tab. Muitas vezes quando você está manipulando strings, você quer transformar tab em espaço para normalizar, porque às vezes você quer transformar um arquivo para dar para o outro sistema, e o outro sistema ele converte uma tab para 2 espaços, uma tab para 4 espaços, e você quer ter certeza que você não vai ficar na mão do outro sistema, da conversão do outro sistema. Então você já quer normalizar aqui. Então vamos lá, como é que a gente faria isso? Eu tenho uma string que tem tabulações e eu quero fazer essa conversão de tabs para espaço, tá? Eu faço aqui, ó, frase expand tabs. Isso tudo aqui, ó, se você perceber agora, virou tudo espaço, não é mais tab, é espaço. E eu posso dizer quantos espaços eu quero converter. Vamos dizer que eu quero converter para um espaço só. Cada tab vira um espaço. Então, ó, 1, 2, tá? Virou um espaço cada tab. Então, para isso que serve o Expand Tab. Beleza? Então, vamos lá. Estamos chegando ao final, né, dessa aula completa aí sobre strings. A gente não falou ainda de lista, vamos falar. Provavelmente vai ser uma das próximas aulas. Mas vamos aprender aqui, ó, vamos imaginar que eu tenho uma lista, tá? Listas são uma estrutura de sequência iterável que fica dentro de colchetes. Então, vamos imaginar isso aqui, ó. Eu tenho uma lista separadas aqui, ó, separo por vírgula os itens, tá? Então, aqui eu tenho gol do Flamengo, de novo, né? E eu quero transformar essa lista para string. Então, como é que eu faço, ó? Eu faço abre e fecha aspas, uma string literal, só para acessar o método join, para converter essa lista para string. Opa, só um instantinho, lista. E aqui eu boto a lista. Então, olha só, ele transformou, ó, gol do Flamengo, transformou uma string, mas ficou tudo junto, né? Obviamente que eu posso fazer aqui no join, aqui botar um espaço aqui, ó, dentro dessa string literal, e aí ele vai dar um espaço. Mas eu não quero assim, eu quero separar por ponto e vírgula. Separa também por ponto e vírgula. Eu quero separar por traço. É com você, o delimitador que você colocar aqui, tá? A string que você colocar aqui dentro, ele vai separar os itens da lista e vai transformar numa string. Extremamente útil isso aqui. À medida que a gente for avançando nesse curso, vocês vão ver que tudo isso que eu estou ensinando é útil em algum momento. Agora vamos dividir uma string utilizando um separador, utilizando um determinado separador. A gente pode chegar a um resultado parecido com isso, com o split que a gente viu, mas esse partition tem um jeito mais adequado, mais direto para fazer o que a gente vai aprender agora, tá?
Então vamos imaginar o seguinte, tá? A gente tem um endereço, Cavalcante, vamos botar assim, Cavalcante @treinamentos, Cavalcante treinamentos @gmail.com, tá? Então tem aí esse endereço. Aí eu quero dividir ele, né, repartir. Como é que eu faço isso? Eu posso pegar, ó, endereço ponto partition. Quero repartir como? Usando o caractere de arroba. Isso é útil dentro da minha programação. É o que ele devolve? Ele devolve uma sequência também, que a gente chama de tupla, mas a gente não viu isso, mas não importa. O que importa é que é uma sequência, que isso é a posição 0, esse é a posição 1 e esse é a posição 2. O primeiro item da sequência é o que está antes do separador. Então é esse aqui. O segundo vai ser sempre assim, é o próprio separador. E o terceiro é o que está depois. Então se eu quiser pegar o primeiro item, basta eu botar 0 aqui. Se eu quiser pegar o segundo item, 1. Se eu quiser pegar o terceiro, 2. Tá? Então eu consigo pegar o e-mail, né, e o domínio. Tá? Preciso pegar a parte inicial do e-mail e o domínio e até o separador, nesse exemplo. O rpartition, se eu usar o rpartition, deixa eu jogar aqui para cima aqui. Vamos lá, se eu pegar aqui o rpartition, eu vou pegar aqui o rpartition, o que vai acontecer? Vocês vão perceber que vai dar igualzinho, porque independente se eu olhar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, o resultado é o mesmo. Isso só não vai ser igual num cenário que eu vou fazer aqui mais pouco. Nesse caso específico, isso aqui não existe, mas só para vocês terem uma ideia, seria isso aqui, ó, treinamentos@gmail.com. Então vocês percebem que eu botei duas arrobas, né? Não existe, mas só para vocês terem uma ideia para que serve o rpartition. Endereço rpartition, e eu procurar o arroba. O que ele vai fazer? Ele começa a olhar aqui, ó, da direita para a esquerda. Então ele vai achar esse arroba aqui, primeiro. Então ele vai fazer o seguinte, opa, o primeiro elemento é esse tudo aqui. Então a gente vai ter Cavalcante @treinamento como primeiro elemento, o segundo vai ser esse primeiro delimitador e o terceiro esse, como vocês vão poder ver aqui, ó. Primeiro ficou o Cavalcante @treinamentos, depois o arroba e o terceiro o Gmail, né? Um pouquinho diferente do partition normal. Tudo é a ordem, né? O partition olha da esquerda para a direita, acha o que você botou aqui como identificador para ele procurar e define o primeiro elemento como sendo o que está do lado esquerdo. O rpartition faz isso mais olhando no sentido diferente. Pessoal, chegamos no final dessa aula aí de textos, né, de string. Espero aí que vocês tenham gostado, gostou do canal, gostou das aulas, se inscreve, marca aí o sininho para receber as notificações de vídeo, ajude o canal a crescer, mandando para seus amigos. Um grande abraço, muita sorte para vocês, desejo sucesso e até a próxima aula.